Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre qualidade de vida. Será que é possível melhorar nossa qualidade de vida? E quando é que a gente se dá conta que as coisas não vão bem? Hoje quem tira todas as nossas dúvidas é o fisioterapeuta e neurocientista, Dr. Igor Duarte. Não saiam daí e façam suas perguntas. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com esse tema que, olha, a gente precisa pensar sobre ele, fazer uma verdadeira reflexão, que é qualidade de vida. Quando é que a gente se dá conta que as coisas não vão bem? Será que a gente deve pensar em qualidade de vida só na terceira idade? Será que dá para mudar desde já e os reflexos virão? Quais são os pontos principais? Aproveita então para tirar todas as suas dúvidas, pega o telefone, ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participe pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. As páginas são diariamente atualizadas para que você possa ficar sabendo antes o que é que vai ao ar aqui no Consulta ao Doutor. Aí você se planeja, se programa, faz suas perguntas, porque o objetivo é realmente te ajudar, te dar essa orientação. Nada vai substituir a sua consulta especialista, mas essa orientação, a gente sabe, faz a diferença. Então mande sua pergunta, aproveita para seguir o meu perfil lá no Instagram também, @Denise Luque. E não se esqueça que agora você pode nos assistir e acompanhar a toda a programação da HIT pelo canal do YouTube. Então você vai lá no youtube.com, no mecanismo de busca escreva HIT TV, você vai encontrar o canal e vai ter acesso a todos os programas que já foram ao ar. A todo momento você é convidado a assistir a nossa transmissão ao vivo. Então aproveite para você acompanhar, dá para interagir, participar também. Hoje eu recebo o Dr. Igor Duarte, ele é fisioterapeuta, neurocientista. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite, mais uma vez um prazer estar aqui e tirar as dúvidas dos nossos telespectadores sobre qualidade de vida. É uma reflexão que a gente deve fazer sobre a nossa qualidade de vida, doutor, hoje com tantos elementos aí que a gente sabe que pioram a nossa qualidade de vida, como estresse, trânsito, mesmo poluição, alguns itens que a gente nem consegue, fatores que a gente não consegue controlar. A gente deve refletir sobre a qualidade de vida? Sabe que qualidade de vida, Denise, ela é subjetiva, cada um tem a sua. E esse é um ponto ruim, porque cada pessoa tem o seu estilo de vida e acha que aquilo é bom para si. Por exemplo, o fumante, para ele a qualidade de vida dele é fumar. E todo mundo sabe que o cigarro faz mal para a saúde. Então a gente precisa estabelecer alguns pontos para que a gente tenha que chegar a alcançar para manter essa qualidade de vida para todo mundo. Tem uma saúde íntegra, tem uma parte psicológica íntegra, uma parte mental também e a parte física também, que é muito importante. Então a gente está falando de parte física, da mental também. A gente pode, né, quem está de fora e observa a vida das pessoas, às vezes são duas pessoas que têm vidas bem parecidas, mas uma está ótima. E aqui eu vou colocar felicidade também, que eu acho muito importante. Claro. Depois você comenta aí pra gente. E a outra não vai bem, tá sempre reclamando. Você falou de ser subjetivo, é como a gente entende também como vai a nossa vida. Perfeito. Né? Então a pessoa, ela vive naquele universo e para ela aquilo é o correto. Por isso que é importante você estabelecer parâmetros como qualidade de vida. Ser feliz é importante para as pessoas, senão você vive num ciclo de infelicidade, a chance de você ter uma doença psicossomática é muito grande. E aí você vai se afundando cada vez mais, entra em depressão e às vezes precisa de tratamento, precisa de medicamentos, isso é ruim. Então o ideal é que você tenha uma qualidade de vida física, como a gente falou também, mas uma questão social é importante para elevar os ânimos e manter os níveis saudáveis, inclusive de substâncias químicas do cérebro, para você manter sempre feliz e ativo mentalmente, fisicamente também. Perfeito.
Você falou do cigarro. A gente sabe que cigarro só faz mal à saúde. Como é que esses hábitos ruins de saúde refletem na qualidade de vida e, ao contrário, também hábitos maravilhosos? Pessoa que é sedentária, a gente sabe que nós não devemos ser sedentários. Ela muda esse aspecto da vida dela, vai refletir na qualidade de vida, vai melhorar? A pessoa precisa querer mudar. Então, é importante toda a propaganda que se faz de forma negativa em cima do cigarro. Eu sou professor na sala de aula de 10 anos atrás, a metade da sala de aula fumava. Hoje, se eu pergunto quem fuma, uma meia dúzia apenas de uma sala de 50 levanta a mão, o que é ótimo. Então, as pessoas que fumavam abandonaram e estão abandonando o cigarro. Não existe nada de bom no cigarro, nunca se encontrou nada de bom no cigarro. O cigarro, ele acaba com a sua, inclusive, com o seu desejo, a aptidão por fazer atividade física. Então, a tendência, como você tem um comprometimento da parte respiratória, a tendência é você se esforçar o mínimo possível. E a gente entra num ciclo vicioso. Quanto menos você se exercita, piora uma série de sistemas no nosso organismo, e isso vai refletir lá na frente, porque quando se é jovem é muito flexível. Então o jovem fala assim, isso não acontece comigo não, porque eu sou jovem. De fato, muitas das coisas que acontecem com o jovem é flexível, mas isso vai refletir lá nos 40 anos. E olha, os 40 anos eles estão ali. Se você tem 20, você já passou da metade do caminho. Logo, logo você está ali. A sugestão é, abandone o cigarro e tenha hábitos saudáveis e terá uma qualidade de vida dos 40, 60, 80, quem sabe 100 anos. É por isso que o jovem, então, não se preocupa muito, porque ele vai driblando, como é jovem, vai driblando o que é ruim, os hábitos ruins, e a consequência vem lá na frente. A conta chega lá na frente. Tá. É difícil chegar agora, a não ser que o jovem tenha uma vida super sedentária, aliás, isso daí não é algo extraordinário. Então, nossos jovens estão consumindo muitas drogas, cigarro, álcool, tem pouca noite de sono, então vão para as raves, tomam os energéticos que mantêm acordado por 2 dias, 3 dias. Tudo isso você junta, a conta vem lá nos 40, nos 50 anos, e aí você tem que olhar para trás e fala assim, olha, onde eu poderia ter feito diferente. Tá? Mas não é um problema, dá para você começar, tá ali para frente também. Sim. O ideal é que você tenha uma vida saudável sempre. Esse que é o ideal. Você falou da noite de sono, a gente vai chegar para falar do sono mais para frente, mas aí eu me lembrei, o sono a gente acaba não recuperando. Se você perde uma noite, você pode não ter o cansaço, recuperar ali pelo cansaço, mas a gente não consegue recuperar, a gente envelhece mais se não dorme. Assim é também com os hábitos de vida que não são saudáveis, ou aquilo que a gente deixa de fazer que seria saudável. Então, a pessoa que não é que ela é totalmente sedentária, mas ela tem condição de se empenhar mais em fazer atividade física. Dava para redobrar aí essa atenção na atividade física. No final, lógico que a gente deixa de piorar a situação, mas a gente também esse pensamento que não consegue recuperar 100% aquilo que deixou de fazer? Denise, o organismo ele é muito plástico, então parte do organismo ele se adapta com uma facilidade muito grande. Quando se você é jovem, isso tem uma facilidade, uma velocidade ainda maior. Então, se você, por exemplo, se você tem o hábito de fumar, você sabe que os pulmões eles ficam pretos. Se você deixar de fumar, em 2 anos, o organismo se regenera por ele mesmo. Então, ele fica os pulmões ficam todos rosadinhos. Acho que o amigo telespectador já viu isso em alguma figura na internet, na TV, por ele mesmo. Então, o organismo tem essa capacidade de se regenerar. Basta você parar com a atividade negativa e começar uma atividade positiva. No caso, abandone o cigarro, o organismo vai fazer a parte dele. Isso não impede de você ter consequências do cigarro lá na frente, como obstrução de artérias do próprio coração, artérias do cérebro, que vai levar você a uma isquemia, levar você a um infarto do miocárdio. Então, os pulmões se regeneram, mas alguma sequela sempre fica desse mal que foi o cigarro na sua vida e na vida de tantas pessoas também. Tem várias perguntas já aqui chegando. Ellen Adria diz boa tarde. A pergunta dela para o Dr. Igor é a seguinte: quais são os hábitos que podem melhorar muito a nossa qualidade de vida?
Atividade física? Atividade física, então um trabalho com respiração. Então o nosso cérebro, ele consome 25% de todo o oxigênio que a gente respira. O cérebro utiliza muito oxigênio. Então respirar faz muito bem para o cérebro. Uma alimentação saudável, rica em folhas, sabe? O excesso de alimentos calóricos. Inclusive tem uma nova tendência com relação à doença de Alzheimer, muito relacionada com dietas hipercalóricas, ricas em carboidratos. Então isso pode ser um fator que vai determinar o indivíduo ter ou não a doença lá nos 60 anos, por exemplo. E o Brasil corre o risco de ser o campeão mundial do Alzheimer. Isso daí são dados da Organização Mundial da Saúde, por conta, dentre os fatores sociais, falta de educação, até os fatores alimentares. Então, a alimentação brasileira rica em carboidrato pode ser um fator, arroz e batata, pode ser um fator que vai predispor o brasileiro a desenvolver essa doença, que é uma demência muito severa e irreversível lá na terceira idade. Outros telespectadores dizendo que adoram quando o Dr. Igor participa, a Letícia Lopes, a Mariana Fagundes também está assistindo a gente. Doutor, você falou do Alzheimer, né? E tudo o que a gente pensa hoje com relação ao cérebro é exercitá-lo para fazer de tudo possível para que uma demência como essa não chegue até nós. Sabendo que, ainda que a gente faça tudo o que é possível, isso pode acontecer porque hoje a gente está vivendo cada vez mais, claro, né, doutor? Claro. Atividade física, quando eu penso em atividade física, eu penso em alegria. Atividade física dá esse bem-estar, né? Por mais que você não goste de fazer determinada atividade física, dá para encontrar aquilo que a gente gosta e possa sentir essa alegria, esse prazer também. Fala um pouquinho sobre isso. Sabe que você fala de alegria? Tem um estudo do final dos anos 80, início dos anos 90 nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa muito simples sobre a alegria que está relacionado às expressões faciais. Quando você está feliz, você está sorrindo. Quando você está triste, o ângulo da boca está posicionado para baixo. Então, eles compararam a UTI de 2 hospitais, pegaram o hospital A, colocaram esparadrapos no canto da boca e elevaram os pacientes que estavam em coma. O hospital B, eles fizeram o oposto, colocaram o ângulo da boca para baixo, como se estivessem todos tristes. O resultado, todos os pacientes que estavam sorrindo, mesmo que de forma artificial, melhoraram exponencialmente. Todos os que estavam tristes pioraram. A conclusão do trabalho é que você precisa ter felicidade na sua vida. Você precisa sorrir. Só o fato de você sorrir libera substâncias que vão regenerar tecidos, que vão manter o seu organismo sempre vivo. Atividade física é fundamental. Dentre os benefícios que a gente já conhece na parte respiratória, parte muscular, a atividade física libera a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então você, com alimentação saudável, você consegue liberar a serotonina. Com atividade física você também libera a serotonina, que é importante para manter a atividade cerebral em alta. Então o cérebro fica positivo quando você faz atividade física. E esse é apenas um dos tantos benefícios que a atividade física faz. Então eu sou um grande defensor da atividade física. As cidades de São Paulo e as cidades que estão em volta, eu moro numa dessas cidades satélites de São Paulo, tem um parque legal, eu estou sempre lá no parque, inclusive fazendo os vídeos para o Instagram. Legal. E aí as prefeituras estão cuidando agora, pelo menos as que eu tenho acesso, de fazer um parque, colocar segurança, colocar os equipamentos para fazer atividade física e trazer as pessoas. Isso vai refletir, inclusive, nas finanças da gestão da cidade. Porque se você faz atividade física, isso daí é comprovado, quanto mais atividade física você faz, menos problemas de saúde você tem. Então a prefeitura investe nisso e acaba lucrando lá na frente com redução de gasto com saúde. E quando a gente investe na qualidade de vida, né, na nossa qualidade de vida, na qualidade do nosso desenvolvimento, isso reflete, você falou que reflete no trabalho também, claro. Porque a pessoa vai trabalhar melhor, vai render mais no trabalho também, né, vai desempenhar seu papel da melhor forma possível.
E tudo isso está junto, né? Então, de repente, você exerce um trabalho que você nem gosta tanto, mas você consegue balancear do outro lado, lá com a tua vida pessoal, né? Isso está tudo envolvido em qualidade de vida, é a parte pessoal, profissional, então nós estamos falando do casamento, do relacionamento social com os amigos, família e trabalho. Claro que isso daí vai refletir no geral, sim, inclusive no trabalho. É interessante que você vai fazer atividade física, eu vejo bastante o engajamento da família. Então não vai só a esposa ou só o marido, vão os dois. Todo mundo junto, é verdade. Isso daí mantém a família unida, sabe? Quando eu vou, vai eu, né, minha esposa, eu, meus filhos, vamos fazer atividade física. Ótimo. Sabe? Isso mantém a união entre família e eu vejo muito nos parques, os parques estão muito cheios. Sabe, a família fazendo piquenique, fazendo suas caminhadas, andando de bicicleta. Gosto muito das bicicletas que tem 2 lugares. E isso daí estimula a família a participar, já que a bicicleta não serve para um só. Isso é ótimo, sabe? E tem um reflexo profissional, as empresas estão fazendo trabalhos de prevenção de doenças ocupacionais, mas é atividade física dentro da empresa, que há 20 anos atrás ouvia-se falar, mas não existia na prática. E hoje tem empresas de médio, grande porte, tem um trabalho desse. Isso tem uma importância, inclusive, no rendimento da empresa. Então olha só, o empregador, ele está investindo no seu funcionário e ele tem um reflexo disso, que é o aumento da atividade do seu profissional. Isso vai trazer, evidentemente, aumento de renda para a empresa, então todo mundo fica feliz. Só tem benefício para fazer atividade física. E eu convido você, amigo que está em casa, a levantar agora do sofá e começar também. Dá para fazer em casa atividade, a gente já falou várias vezes aqui. Dá para começar com essa caminhada agora. O que vai nos tirar do sedentarismo, então? Eu sei que você trouxe um aparelhinho aí, queria que você falasse. Que é o mínimo que a gente deve... quantos passos a gente deve dar, pelo menos, por dia? Eu tenho esse equipamento aqui, chama pedômetro. O pedômetro, ele é um contador de passos. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a gente dê 10 mil passos por dia. Parece muita coisa, 10 mil passos por dia. Só que a gente não tem ideia de que caminhando todos os dias a gente dá tantos passos. Da minha casa até a estação mais próxima, eu já contei, é claro, são 5 mil passos. Olha que legal. Então, eu já fiz a metade do processo. A outra metade eu consigo fazer no meu ambiente de trabalho. Então, mudar a rotina. Eu deixei de ir com carro e agora vou. Isso tem um reflexo muito grande na minha qualidade de vida, baixa peso, sem contar também, a questão do humor melhora bastante. Então, você utiliza um equipamento desse e você consegue mapear mais ou menos a quantidade de passos que você faz. Então, você fez 5 mil passos, já chegou na metade do caminho. De repente você faz 4 voltas no quarteirão, já tem os 10 mil passos do dia. Então você pega um equipamento desse, não é caro. Na internet eu encontrei no site de compra até por R$15 um equipamento como esse. Então você coloca ele no bolso e esquece. E vai andando durante o dia, ele vai contando. Durante o dia tem o resultado. Eu até me espantei, porque 10 mil passos é muita coisa. É um número expressivo. Quando eu cheguei e vi 5 mil passos, eu falei assim, não é muita coisa assim. Então não precisa de muita coisa para você atingir o limite que sai da zona de sedentarismo e mantém você nessa zona de qualidade de vida. Então não é fácil. E o nosso objetivo aqui, é claro, é facilitar a sua vida. A gente pode facilitar, estamos facilitando também. Esse equipamento, existe para celular, um aplicativo para celular. Ótimo. Você consegue, se você não tem como, por algum motivo, adquirir um equipamento desse... Ou quer começar agora, né? Pronto. Já baixa o aplicativo. Então você baixa o aplicativo e o seu telefone celular passa a ser um pedômetro desse.
Então você coloca ele no bolso. Eu vejo pessoas colocam, quando estão praticando atividade física, então ele consegue mensurar alguns sinais vitais. As pessoas colocam no braço e no simples movimento ele consegue contar os passos. Então, no final da atividade, você tem uma ideia de quantos passos você deu, quantos você precisa mais fazer para chegar aos 10 passos. Você consegue se adequar para todos os dias fazer aquela mesma atividade e incluir isso na sua rotina. Incluir os 10 mil passos na sua rotina e você sair da zona do sedentarismo, que é muito bom. Lógico que dá para fazer esses 10 mil passos, dá para atingir esse número, né? Mas precisa pensar para conseguir fazer isso, porque é muito fácil. Você mora num prédio, você pega o elevador, você já desce na garagem, entra no carro, né? Então, de repente, quantos passos você dá para chegar no seu automóvel, isso né? aí. Ou então pega um táxi, enfim. É fácil também de não conseguir chegar nesse número, mas se a gente pensar, você vai de carro, ok, eu também adoro poder me locomover de carro, mas que eu suba, então, meus 7 andares Perfeito. de escada, né, doutor? E que eu desça eles de escada também. Perfeito. É que, normalmente, quem acostumou com o automóvel, Sim. Nada contra o automóvel, ele está aí para ajudar a nossa vida, sim. Mas a tendência é que goste também de um elevador, da escada rolante. Não, e hoje a gente não faz o menor esforço, né? Porque hoje é muito fácil, ficou muito mais popular, muito mais acessível você ter os vidros elétricos no seu carro. Então, o mínimo esforço que a gente fazia antes, a gente não faz hoje mais. Controle hoje remoto, quem é que levanta para mudar o canal? Ninguém. Você mexe no controle remoto. Quem é que levanta, sai do carro para abrir o portão? Não, mesmo por uma questão de segurança, é tudo hoje automático. É tudo automatizado. É tudo automático. Eu vou me preparar para dar um recadinho, doutor. Enquanto eu chego até lá, a gente sabe que faz diferença. Você já falou que esse reflexo vem, né? Mas você tocou no ponto da felicidade? É como a gente encara também a nossa vida que vai refletir, porque pode ser um atleta que se alimenta também muito bem, que está com todas as condições muito favoráveis, a preocupação financeira, que é algo que gera estresse, também não existe, tá tudo bem, mas a maneira de lidar com essa vida, de enxergar isso, não tá boa. Dá para fazer um trabalho, até mesmo o especialista pode sugerir para que a pessoa faça um trabalho com psicólogo, uma terapia, uma reavaliação de tudo isso? E o exercício físico é fundamental na reabilitação de pessoas que têm transtornos de ordem de comportamento. Então, não só pela produção da serotonina, que isso já é comprovado, mas também pelo um fator que conheceram no final dos anos 90, que é a neurogênese de hipocampo, que é a produção de novos neurônios numa área do cérebro relacionado à memória e relacionado aos sentimentos também. Então, se aumenta o número de neurônios, aumentam a área para novas memórias, a tendência é o indivíduo conseguir se livrar de um quadro de depressão, tudo isso com atividade física. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta, hoje falando sobre qualidade de vida. Como é bom falar sobre esse tema, né? E fazer essa reflexão também sobre como está a qualidade da sua vida. Aproveita então para refletir aqui conosco e entender um pouquinho o que pode te ajudar nessa jornada. Quem explica para nós é o Dr. Igor Duarte, ele é fisioterapeuta, neurocientista. Doutor, a gente já falou das várias vantagens de se fazer atividade física, mas para quem tem dor crônica, pode ser um remédio? Denise, o nosso organismo ele tem um poder de autocura muito grande. E quando você faz atividade física, você estimula uma glândula na base do cérebro a produzir uma substância que é muito conhecido. Sabe, pessoas que estão em câncer terminal, sentem muita dor, então o médico aplica morfina. O que muita gente não sabe é que o nosso organismo produz morfina, chama endorfina. O cérebro produz endorfina, que é o analgésico natural. Então, é comum a pessoa, após a atividade física, sentir um bem-estar, se sente dor, a dor acaba,
com os próprios meios do organismo. Então você não precisa muitas vezes tomar medicamento, basta você ter a sua vida, atividade física diária, dentro dos padrões, como a gente falou antes do intervalo, 10 mil passos, suficiente para você manter os níveis e eliminar, inclusive, a dor da sua vida. Perfeito. E as articulações? Vamos imaginar, doutor, que é um obeso, que está no processo de emagrecimento, ok, já entendeu que precisa emagrecer, mas as articulações, por conta do sobrepeso, da obesidade mesmo, as articulações estão muito sobrecarregadas, as articulações estão doentes. Preserva essa articulação fazendo uma atividade assistida, monitorada, especial para essa pessoa? Conta um pouquinho. Se você está muito acima do peso, a chance de você já ter desgastado a cartilagem da articulação é muito grande. Nesse caso, é indicado o acompanhamento de um especialista, um preparador físico, um professor de educação física especializado ou fisioterapeuta. Nesse caso, entendeu? A ideia é que você esteja no processo de regressão de peso. Isso vai minimizar o desgaste. Então, o que já desgastou, consegue estabilizar. Então, se você está acima do peso e eu disser para você agora, vai fazer atividade física, a chance de aumentar a lesão aumenta. Porque você não tem condições, seu organismo não está condicionado para isso. Precisa fazer um trabalho de fortalecimento para minimizar os movimentos acessórios da articulação. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho esse joelho, esse é um joelho que eu utilizo lá na faculdade com os alunos. O joelho, ele faz esse movimento de dobrar aqui, ó. À medida em que a articulação, a cartilagem, que é esse tecido que tem aqui dentro, lisinho, vai gastando, os tecidos que mantêm os ossos próximos permitem o joelho fazer outros movimentos laterais assim, ó. E esses movimentos acessórios tendem a prejudicar ainda mais. Somado ao sobrepeso, o desgaste é muito severo. Então você precisa fazer atividade, nesse caso, se o sobrepeso está muito acentuado, com um especialista, que ele quem vai determinar e vai examinar se o movimento está sendo realizado de forma correta, senão no lugar de estar melhorando, você está complicando. Agora, para você que não está obeso, está com a parte física íntegra, tem que manter isso porque nós conseguimos minimizar o desgaste da articulação. Nós gastamos cartilagem à medida em que nós vamos vivendo. Então, se nós estamos dentro do peso até os 40, os 50, 60 anos, nós vamos chegar até os 80, 90 com o máximo de cartilagem possível. O problema da cartilagem é que se você perde ela, o organismo não repõe. E aí, como que faz? Se você tem 25 anos, está acima do peso desde a infância, que é muito comum hoje, principalmente com os videogames e as crianças, etc. Chega nos 25 anos com o joelho de uma pessoa de 45. Então você teve um desgaste precoce. Faz o que nisso daí? Então tem que fazer uma cirurgia para retirar a parte óssea. Olha que cirurgia severa. Retira essa parte do osso de cima, que é o fêmur, essa parte do osso de baixo, que é a tíbia, coloca duas placas de metal, substitui essa parte do osso, dos dois ossos, por partes metálicas. Você não vai sentir mais dor, mas o seu joelho não faz mais o que fazia antes. Então não tem como substituir por uma prótese e ficar melhor. Não tem como isso ainda, entendeu? Tudo então, que é natural, né? O que Deus criou é sempre o melhor. O ideal é que você preserve o que Deus nos deu. Tem que preservar. Como que preserva a articulação? Exercício físico. Você vai falar assim, mas tudo é exercício físico? Vou explicar para você o que acontece. Envolvendo a articulação, envolvendo os ossos, então existe uma bolsa que envolve assim. Lá dentro tem um líquido, chama líquido sinovial. Esse líquido sinovial, o organismo produz o líquido sinovial, que é um fluido lubrificante. O organismo produz esse líquido quando há muita movimentação. Se você movimenta bastante, produz muito. Se você movimenta pouco, produz pouco. Esse é o problema, por exemplo, do atleta de final de semana.
ele fica o dia inteiro sentado, então a articulação dele tem pouco líquido sinovial. Semana inteira. E aí ele levanta domingo de manhã e vai jogar o futebol dele. E a gente sabe que os rapazes, quando entram no campo para o futebol, não querem sair, querem jogar uns 90 minutos. Até o organismo começar a produzir o líquido, pelo menos 45 minutos ele já jogou, vou utilizar um termo popular aqui, com o joelho seco. E aí segunda-feira ele está no consultório do ortopedista reclamando de inflamação no joelho. E quando se faz atividade física, assim, uma vez só por semana, depois dói, né, o corpo. O corpo que não está acostumado ao exercício sempre, dói. A gente costuma brincar. Você foi na academia a primeira vez, está começando, né? No outro dia a gente sabe que vai ter dor muscular. Se você não for no outro dia, vai doer muito, mas se você for, a dor acabou. Então, a tendência é o organismo sempre se adaptar. Não tem jeito. Se você iniciou uma tarefa que antes você não fazia parte da sua rotina, o seu organismo vai reclamar, porque ele estava num processo, ele já estava adaptado ali. Então você precisa tomar consciência de que aquela rotina sua não é boa, mudar a sua rotina, sabe? E mesmo que o organismo reclame, tenha ciência que 2 ou 3 vezes já elimina isso e você está adaptado a fazer aquela nova atividade. Porque na verdade o corpo foi feito para o movimento, Foi feito, nós fomos feitos para nos movimentar. Então, uma análise biomecânica, nós fomos feitos para fazer movimentos e movimentos rápidos. Precisamos nos movimentar. Quando? Sempre. Para sempre. Precisamos nos movimentar de criança até os 100 anos. E como é que faz quando é alguém que tem, por exemplo, muitos problemas na coluna, tem hérnia de disco, doutora, a pessoa costuma achar, quem tem um problema na coluna, costuma achar que não deve fazer atividade física. Ah, não vou fazer, vou ficar quietinho. Até às vezes, você falou do joelho, às vezes quem tem um problema no joelho também abraça essa situação e fala, ah, não vou ficar aqui quietinho porque, olha, tem um probleminha no joelho. A situação só vai piorar, mesmo para quem tem um problema na coluna, mesmo para quem tem a hérnia de disco. É porque ele vai ficar, a tendência é ficar parado, imobilizado, aumenta a fome, aumenta o peso e aumenta a carga sobre a articulação. E isso é ruim. A gente falou do joelho, mas afeta tornozelo, afeta muito o quadril e afeta a coluna vertebral. A coluna, segundo os especialistas da evolução, eles acreditam que nós viemos dos primatas, essa é uma teoria, e a nossa coluna ela não está 100% adaptada à posição de pé. Porque nosso cérebro, segundo eles, evoluiu muito rápido e a parte óssea da coluna não acompanhou. Então a coluna, ela paga o preço hoje. Coluna vertebral corresponde a 40% de todos os casos de um consultório de ortopedia. Então, a coluna vertebral dá muito problema, principalmente em pessoas que estão com sobrepeso, sabe? A hérnia de disco é uma condição, eu trouxe aqui a minha vértebra, essa bolsinha, estou representando o disco intervertebral, que ele é um amortecedor. Ah, que legal. Então, a coluna ela está o tempo inteiro assim, apertando. Olha só, não tem atrito entre o osso porque essa bolsinha, que é o disco intervertebral, tá altinha, tá? Ela não permite. Mas se você apertar demais, ela forma uma bolha aqui atrás. Olha, cresceu, não cresceu? Ó, sim. Cresceu. Isso é hérnia de disco. Então, aperta o disco, o líquido que tem dentro do disco anda para trás. E se vocês prestaram atenção, obstruiu esse espaço aqui, que é por onde passa a medula espinhal. Passa a conexão do corpo com o cérebro, por aqui. Então você, com comprometimento, com compressão, morde a medula ou raiz nervosa e leva às consequências da hérnia de disco, sabe? Como resolve isso? Se você está com sobrepeso, basta você emagrecer, tira a carga, o disco, a tendência é voltar para o lugar, sabe? Mas precisa fazer um tratamento? Dependendo do caso, precisa fazer. E quando precisa fazer cirurgia? Sabe, Denise, muito dos casos, eu sou contra fazer intervenção cirúrgica na coluna. Muitos casos que eu já vi, a maioria deles, o efeito
pós-cirúrgico é negativo. Então, o indivíduo para de sentir dor, mas não tem mais a sensibilidade do membro. Ou para de sentir aquela dor, mas uma das complicações da cirurgia de coluna é uma outra dor, né? Pronto. Ou eu conheço casos de um indivíduo que perdeu o comando de um membro. Então agora ele está na cadeira de rodas por conta da coluna. E não é que houve um erro, né? Não é isso, não é por erro, não. O risco é iminente. E aí esses pacientes falam assim, doutor, eu não posso nem dizer que ninguém me avisou, porque você me avisou. Então não pode reclamar. Eu sou contra a cirurgia de coluna, tem o caso em que ela é indicada, como, por exemplo, quando o disco rompe e o líquido entra no canal, não tem como fazer, e aí, a não ser a cirurgia. Mas isso, esse disco pode romper? Pode romper a membrana aqui, ó, e o líquido que está lá dentro vaza, entrar no canal. Ele ocupa o espaço. Isso é uma urgência? E aí só com cirurgia retira o líquido do canal. Então, paciente sente dor? É uma dor intensa e se não fizer o procedimento, não melhora. O líquido vai ficar sempre lá, tem que retirar com procedimento cirúrgico. Mas corresponde a 15 e 20% dos casos de hérnia de disco. Os outros 80% dos casos de hérnia de disco são tratáveis com fisioterapia, por exemplo. Exatamente. Tudo bem. Precisa da indicação correta, né? Às vezes na ansiedade de resolver a situação, o paciente acaba mesmo por procurar a cirurgia, sim, né? Que resolve de forma imediata. E que pode haver essas complicações todas que o doutor falou. Hoje os médicos, os neurocirurgiões, os especialistas nessa área, trabalha neurocirurgião, trabalha ortopedista também, eles vêm falando de uma maneira muito mais conservadora. Porque você pode, não significa que você não vai ter mais uma hérnia. Quantas cirurgias na coluna você vai fazer, né? Exatamente. Normalmente quem tem uma hérnia na região lombar, entre, por exemplo, L4 e L5, também tem entre L3 e L4, e entre L2 e L3. Então, é difícil encontrar uma hérnia só. Normalmente tem hérnia nas vértebras vizinhas também. Aí vai fazer cirurgia de tudo. Depois disso daí, aparecem hérnias na cervical, tem que fazer cirurgia também. Agora, doutor, me corrija se eu estiver errado, mas aí você vai, então o paciente vai buscar a fisioterapia, porque não há necessidade, o especialista disse que não tem necessidade de fazer a cirurgia, então vai partir para a fisioterapia. Não dá para imaginar, a mentalidade tem que mudar, né? Não dá para imaginar que você vai fazer 10, 15, 20, 30 sessões, 40, nem que fosse 50 sessões de fisioterapia e que depois sarou, tá ótimo, tchau. Não, né? É uma condição. A hérnia de disco, olha só, eu aperto, a hérnia aparece. Eu afrouxo, a hérnia volta, desaparece. Então, se eu, por exemplo, melhoro a minha postura, eu faço com que a hérnia desapareça. Mas se eu volto pela postura ruim, a chance da hérnia voltar é muito grande. Então, uma conscientização é muito importante. Então, você que está acima do peso, você não precisa emagrecer apenas pela questão estética, é uma questão de saúde. Se não retirar a carga da coluna, pode fazer o tratamento que for, pode fazer a cirurgia dessa. Semana que vem, mês que vem, ano que vem, vai aparecer em outro lugar e aí vai fazer outra cirurgia. Então, o ideal é se adequar o organismo. Está acima do peso? Primeiro passo, diminui peso. Senão, não melhora. Vai fazer 50, 100 sessões de fisioterapia e não vai melhorar. E você vai falar mal do fisioterapeuta. Eu fiz lá as sessões e não resolveram. Claro, você precisa fazer a sua parte também. Nessa questão da fisioterapia e dor, né? Eu sempre comento aqui que essa relação entre o paciente e o fisioterapeuta é muito estreitada, é muito bonita. A fisioterapia, muitas vezes na primeira sessão o paciente já está maravilhoso, ele está ótimo. O que também não dá para ele achar que ele não vai voltar mais, porque de repente ele não volta na outra sessão que estava marcada. Você vai encontrar ele 10 dias depois, um mês depois, mas ele não escapa de voltar porque é um tratamento, né, doutor? O ideal é o passo a passo. Eu não sei o caso de você, amigo telespectador, quem vai saber é quem vai avaliar você. Então, o seu fisioterapeuta, ele sabe as condições, ele tem outros exames para saber a situação anatômica da coluna, por exemplo. E é ele quem vai determinar a quantidade, o tipo de atividade física, é ele quem vai determinar isso, ele e só ele. Muito bem? Se necessário for, ele vai solicitar outros profissionais.
No caso de... É muito comum, eu vou tocar no sobrepeso de novo, que é muito comum ter sobrepeso e ter complicações de hérnia de disco. Então, qual é a indicação? Solicita a avaliação de um nutricionista. O nutricionista vai auxiliar na redução de peso. Tudo isso vai refletir na melhora da sua coluna. A chance da sua coluna, do problema ser resolvido com essa equipe, aumenta exponencialmente. Aliás, para falar de qualidade de vida, a gente fala de um trabalho multiprofissional, né? Claro. Vamos para a pergunta aqui da Georgia Souza. Ela diz boa tarde, elogia o programa. Obrigada, Georgia. É um prazer ter você aí do outro lado. Obrigada pela confiança. Ela quer saber se natação e pilates ajudam na melhora da qualidade de vida e no tratamento de efeitos psicossomáticos que ao longo do tempo adquirimos. Então, o exercício físico de maneira tem geral um efeito positivo nas doenças mentais, tem um efeito positivo. Então, é indicado. Você pode fazer, a não ser que você tenha um problema limitante, que você não pode, aí nesse caso o seu médico vai falar para você, você não pode fazer exercício físico. Ah, mas na televisão falou, o doutor lá falou que pode fazer. Muito bem, você não pode porque você tem aquela limitação. E naquele momento, exercício físico, pode ser o pilates, pode ser a água. Tem um fato interessante do exercício, que não apenas exercício, mas o exercício que você goste. Se você faz pilates e não gosta, ele tem um efeito negativo. Fizeram um estudo com ratinhos e foi aí que eles descobriram que o cérebro produz novos neurônios. Que até os anos 90 isso era impossível. O cérebro não produzia novos neurônios, então o cérebro não se regenerava até então. Eles descobriram que com o ratinho fazendo atividade física, aumentou o número de neurônios numa área chamada hipocampo. E eles gostaram, falaram assim, poxa, o ratinho faz atividade física e aumenta, vamos colocar ele para fazer outra atividade. Colocaram ele para nadar, por exemplo, não aumentou. Falei, será que a natação é ruim? Ele não gosta de nadar. Então, o problema é que o ratinho não gostava de natação. E aí não tinha o impacto no cérebro. Então você tem que encontrar a atividade que você goste. Gosta de pilates? Vai fazer uma diferença positiva nas doenças psicossomáticas, como você falou. Gosta de natação? Ótimo. Gosta dos dois? Melhor ainda, faça os dois. E tem dança, tem um monte de atividade que dá para fazer. Hoje, o que não falta é opção, né, doutor? Mas tem que ter a força de vontade de ir até lá, saber. Se você tem alguma restrição, pergunta para o seu médico antes. Isso também é importante. Tem várias perguntas aqui chegando. Você falou do emagrecimento, da perda de peso, e é algo que a pessoa que é obesa, ela não pode tirar isso de vista nunca, né? Senão ela engorda de novo. A pessoa que tem a obesidade, tem essa doença, ela engorda de novo, ganha peso novamente. Você falou da nutricionista, eu recebi uma pergunta aqui da telespectadora pedindo como é que a gente melhora com a alimentação. Hoje o que fica preconizado também, lógico que hoje tem muito produto sem glúten, sem lactose, eles têm um preço mais alto, né? Até mesmo os alimentos orgânicos têm um preço mais elevado. Hoje o que a gente fala é comida de verdade, vale também para nutrir o nosso cérebro, o nosso corpo de melhor forma. Vai à feira e busca, pode ser a verdura e o legume que estiverem mais baratos ali, isso vai ajudar? Claro. Eu falei no primeiro bloco ainda sobre o excesso de carboidratos, que é a alimentação que está na mesa do brasileiro. Inclusive pela questão de preço, sabe? O arroz é mais barato, os biscoitos são baratos também, e aí acaba colocando isso na mesa em excesso. Então a gente tem esse tipo de alimentação todo dia. Precisa mudar o hábito, sim, de trazer mais legumes, trazer verduras. As crianças não consomem mais. Então, é muito difícil eu vejo as mães com as crianças de 7, 8 anos, a dificuldade que é para introduzir uma alface na alimentação, porque as crianças não querem isso daí, sabe? Tem que conscientizar a criança de que é bom. Eu me lembro do filme do Homem-Aranha, que ele deu uma pirueta lá para cima e aí a criança olhou para ele e ele falou assim, é que eu como muita cenoura. Incentivar isso, os super-heróis consomem verduras, legumes e frutas, e isso é o que faz bem para a saúde. Então, na verdade, a gente sabe que os alimentos com muito carboidrato não são bacanas aí a longo prazo, né? Dá para equilibrar tudo isso, mas não necessariamente precisa gastar muito dinheiro. É uma conscientização ali, até de ir à feira, é que precisa ir à feira, né, doutor? Isso aí. Tem que ir ao mercado, precisa ir em busca do alimento.
Infelizmente é você que tem que fazer isso. Não dá para ninguém fazer isso para você. Aliás, ir à feira é ótimo, porque não dá para ir na feira de carro. Já caminha. Não é? Olha que maravilha. Você tem que andar na feira caminhando. Tem a questão social, que é muito boa na feira. E aí tem a questão da pichincha e tem o horário onde a feira é mais cara, onde a feira é mais barata. Tem o horário também. Quem frequenta a feira sabe disso. Tem o melhor horário para fazer a feira, para pegar as melhores e mais baratas também. Tem a alegria dos feirantes também, que é contagiante. Né? Exatamente. Então é uma boa oportunidade aí. Vamos preparar para ir para o intervalo? No próximo bloco, doutora, eu quero saber o que é a síndrome do piriforme. E aí já você fala desse pós-atividade física também, que você já falou que tem um bem-estar, dá um bem-estar muito grande. E como é que a gente mantém o nosso cérebro jovem? Porque o corpo jovem tem várias ferramentas para a gente manter um corpo jovem, mas de nada adianta ter um corpo jovem e o cérebro que não acompanha aí esse corpo, né? E mais importante é ter o cérebro jovem do que o corpo. Não saia daí, depois do intervalo tem muito mais. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre qualidade de vida com o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta, neurocientista também. Vou aproveitar essa volta de intervalo para fazer contato com a nossa repórter. Hoje tem link ao vivo das ruas da capital paulista. Roda a vinheta. E eu converso com a nossa repórter Jéssica Nunes. Hoje está na Expo Cristã. Jéssica, que notícia boa. Conta pra gente. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo, Denise, muito boa tarde. Acontece aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, a maior feira cristã do nosso país, a Expo Cristã. E a gente vai falar agora com um dos destaques aqui no Shopping do Povo, no estande, que é o Thiago Pérez. Muito boa tarde, Thiago. Que felicidade estar aqui. Deus é bom demais, Ele faz cada coisa na nossa vida, né? Nunca tinha participado dessa feira, uma feira espetacular, grande demais. E hoje eu estou aqui no estande do Shopping do Povo, podendo lançar meu primeiro CD Diante da Tua Glória pela Graça Music. E Deus tem feito grandes coisas. Deixa eu ver só essa capa maravilhosa. Diante da Tua Glória, Thiago Pérez. E aqui a gente encontra diversos produtos, não é mesmo, Thiago? É muito produto que envolve realmente esse sentimento, essa glória, esse louvor cristão. É verdade, a gente pode encontrar um que lançou agora, tem menos de uma semana, que é do pastor Fernandes Lima também. Esse CD chamado Esse Deus é Tremendo. CD muito bom. E quando estava começando a gravar o pastor Fernandes Lima esse CD, eu acompanhei todo o processo de gravação com ele. O CD lindo, lindo demais. Para quem gosta daquele forrozinho, dançar, louvar ao Senhor, eu recomendo esse CD porque está muito bom mesmo. Perfeito, muito obrigada, viu, Thiago? São muitas novidades, o destaque, como a gente pode ver aqui, é o estande do Shopping do Povo, e a Eliane está aqui na organização também. São muitos produtos voltados ao público cristão, né, Eliane? Muito boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, muitos produtos, e para nós é uma grande alegria receber as pessoas aqui com o mesmo amor do que no Shopping do Povo e poder trazer para o pessoal os lançamentos que mudam e transformam a vida das pessoas. Eu até trouxe aqui uma aqui para apresentar. É o livro Vivendo como um Cristão, do autor A.W. Tozer. Lembrando que nós temos vários livros desse autor e muitos outros produtos que abençoam. Perfeito, muito obrigada, viu, Eliane? Lembrando que a Expo Cristã, que acontece aqui na Expo Center Norte, vai até o dia 19, amanhã. Então corre que dá tempo. Outras informações, expocristã.com.br. Voltamos ao estúdio, Denise. Jéssica, obrigada pelas suas informações. A feira vai até amanhã, então a Expo Cristã vai até amanhã. Ainda dá tempo de aproveitar. Mande um abraço ao pastor Thiago Pérez, a Eliane também. Estou sempre de olho aí na tela da HIT, sempre assistindo os dois. Doutor, vamos falar um pouquinho então agora sobre síndrome do piriforme. O que seria essa síndrome? A síndrome do piriforme, ela é uma doença, vou explicar para vocês assim, o piriforme é o músculo e o nervo ciático passa muitas vezes por dentro desse músculo, assim, ó.
Então, o músculo fica tenso. Como esse músculo aqui, o trapézio, no fim de um dia muito agitado, aqui não fica tenso, o piriforme também fica tenso e ele morde o nervo ciático. Então, apresentam todos os sintomas de lombociatalgia, de hérnia de disco. Então, é muito comum o indivíduo ter dores lombares, procurar, faz a ressonância magnética, não aparece nada na coluna. E agora, o que é? É a síndrome do piriforme. O seu músculo, normalmente por falta de atividade física, por falta de alongamento, os músculos ficam encurtados mesmo. O piriforme é um deles. Então, o músculo fica literalmente mesmo mordendo o nervo. E mordendo o nervo gera uma série de reações, o cérebro interpreta isso de qualquer forma e uma das formas pode ser dor. Então existe uma dor na região lombar que é criada pelo cérebro a partir de um sinal produzido no músculo piriforme. Isso é comum na clínica de ortopedia. Se você sofre de dores lombares, eu vou explicar para vocês, primeiro, com o alongamento, se você é predisposto, se você tem, como que você trata, tá? Preciso afastar um pouquinho. Vai demonstrar? Bem bacana isso. Você precisa cruzar a perna como mulher cruza a perna. Mulher cruza a perna assim, homem cruza a perna assim. Cruze as pernas como mulher. Então você vai empurrar o seu joelho para lá, ó. Se eu empurrar o joelho para lá e eu sentir um repuxão nessa região lateral do quadril, você tem sérias chances de ter a síndrome do piriforme. E como resolve isso? Com esse mesmo alongamento. Uma vez por dia, 1 minuto de cada lado, você consegue minimizar a doença e o resultado é muito bom, sabe? Tira a dor mesmo e são as dores da região lombar, aquelas dores que são idênticas às dores de hérnia de disco. Você com o alongamento consegue resolver boa parte desse tratamento. É fácil de fazer esse diagnóstico diferencial, doutor? Ó, você faz em casa. Cruzou a perna, fez em casa. Cruzou as pernas como mulher cruza. Empurra sempre o joelho direito para o lado esquerdo e vice-versa. Tá. Sentiu repuxar a região lateral aqui do bumbum, você está com o músculo encurtado, tem que fazer os alongamentos. Não precisa fazer muito. Faz uma vez de cada lado, 1 minuto de cada lado, já resolve o problema. Faz isso por 15 dias, 20 dias. E tenha o hábito de fazer alongamento também. E aí a chance de voltar minimiza também. Aliás, esse termo, né, encurtamento, a pessoa está encurtada, isso é muito utilizado na fisioterapia. E a falta de movimento faz com que nós fiquemos encurtados, né, doutor? O nosso organismo, ele se adapta. Se você se movimenta, ele permite o músculo crescer, os tecidos se expandirem. Agora, se você fica muito tempo numa posição só, a sua atividade é limitada, os movimentos que você faz também não exigem muito de você, o organismo vai lá e mantém tudo curtinho, próximo dele, porque isso minimiza o gasto de energia. O organismo não gosta de gastar energia. E aí você tem os músculos encurtados. De repente você resolve começar a fazer atividade física, você não tem o mesmo desempenho de uma pessoa que já vem trabalhando isso há muito tempo. Faz atividade física, faz os alongamentos após os exercícios, que é o indicado. Então, você faz aquecimento antes do exercício. Após o exercício você faz os alongamentos e é importante ter um profissional para indicar os tipos de alongamento, os mais efetivos e para os músculos que você precisa mais, e a chance de potencializar, disso melhorar, aumentar a flexibilidade, a gente chama em fisioterapia de ADM, aumento de amplitude de movimento, isso aumenta tremendamente. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do sono, doutor? Porque quem não dorme bem não tem uma vida boa, né? Não trabalha bem, não rende tão bem no trabalho. O sono também faz diferença para a qualidade de vida da pessoa? É engraçado que uma coisa puxa a outra. Eu falei há pouco sobre a serotonina, que é a substância da felicidade. O hormônio que induz o sono é a melatonina. A melatonina é produzida a partir da serotonina.
Se você não tem um, você não tem o outro. Então, deixa eu pegar meu cérebro aqui para explicar. Essa pequena glândulazinha aqui atrás, chama glândula pineal. Ela é responsável por produzir a melatonina. Essa melatonina é o hormônio que induz o sono. O organismo produz melatonina quando está escuro. Olha só, para você ter uma noite de sono, precisa estar em escuridão total. Ah, mas eu deixo a TV ligada, isso vai comprometer o seu sono. Eu tenho depressão, muito comum o indivíduo ter depressão e ter insônia também. Por quê? Um dos problemas da depressão é a falta da serotonina. Se você não tem serotonina, a glândula pineal não vai conseguir produzir melatonina. E aí você tem dois problemas. Um que é a depressão, que é um problema gravíssimo, você precisa procurar ajuda especializada. E outro problema que você não consegue dormir porque a melatonina é insuficiente para induzir o sono. Aliás, a melatonina é um antioxidante, o melhor antioxidante que existe. Então, combate os radicais livres. A melatonina, você tem os antioxidantes que vendem por aí, que tem o seu efeito, muito bem. Mas se você tem uma noite de sono boa, com um quarto completamente escuro, você está mantendo os tecidos do seu corpo jovem por um período muito maior. Então, o envelhecimento, ele vai chegar de forma precoce na sua vida, só por você ter uma noite de sono muito boa. Nos Estados Unidos, vende em qualquer lugar a tal da melatonina, comprimidinhos de melatonina, Perfeito. tem até de balinha, enfim. Aqui no Brasil a gente não tem isso ainda, mas hoje já é possível manipular essa substância, né? Isso faz com que o nosso próprio organismo, isso ativa, a melatonina ativa no nosso próprio organismo? Você consumir, ela vai chegar no cérebro e vai ter o efeito sim, sabe? Mas o ideal é que você induza o organismo a fazer. Agora, se você me permite, tem um óculos, acho que alguém já viu por aí um óculos de lente amarela. Esse óculos, ele consegue, lá nos Estados Unidos eles chamam isso de escuridão virtual. 5 horas da tarde você coloca esse óculos, os raios de luz, essa luz do ambiente, ele bloqueia o raio azul da luz, que é o raio que incide no olho e determina que pare de produzir melatonina. Por isso que chama de escuridão virtual. Você coloca o óculos, está claro para você, mas o seu cérebro começa a produzir a melatonina como se você estivesse no escuro. E aí quando você chega no horário de dormir, 8 horas, 10 horas, tudo bem, meia-noite, se é o caso com sono para dormir. Você já tem o hormônio lá, já está mais fácil de você deitar, pegar no sono. Claro, você precisa ter o quarto escuro, mantenha o nível, a produção de melatonina intensa durante a noite. E aí você tem um sono reparador e você tem o combate ao envelhecimento dormindo. Que maravilhoso isso, né? Então, com esse óculos a gente enxergaria normal, dá para voltar para casa, dirigir tranquilo, porém para o cérebro já é um preparo para esse Exatamente. Se você hormônio. tem problema de sono, isso é muito bom. Então você consegue encontrar na internet, chama Blu-ray Blocker. É um óculos de lente amarela, ele bloqueia os raios azuis da luz e consegue estimular a produção de melatonina mesmo no claro, o que é ótimo. Mas é importante que você não utilize isso o dia inteiro, porque senão você vai, imagina, ter sono no momento impróprio, no momento que está dirigindo, no momento que está trabalhando. Então você faz, na volta para casa, por exemplo, coloque ele. E aí vem o caminho inteiro produzindo melatonina, depois do banho, deitou, vai pegar no sono com certeza. Você sabe que você falou da insônia, muita gente hoje só consegue dormir utilizando medicações que às vezes são até tarja preta, muito rigoroso esse controle dos medicamentos. Quem utiliza remédios para dormir bloqueou esse mecanismo do cérebro? Pode acontecer sim, mas normalmente os medicamentos que tem por aí, a tendência é estimular a produção. Só que como o indivíduo que tem um problema de sono já tem um problema associado, que é a falta de substância, a serotonina,
O medicamento que ele vai tomar vai servir por um momento, mas depois não tanto. Então tem que buscar o organismo produzir seus próprios meios, senão você vai ficar dependendo de medicamento para sempre. Isso não é viável. O viável é deixar da forma natural, como você bem colocou antes do intervalo, Sim. da forma que Deus fez. Esse é o ideal, que o seu organismo funcione. É assim que tem que ser. Perfeito. Como é que a gente mantém o nosso cérebro jovem? Dormir bem faz parte de um cérebro jovem. Ótimo. Então, dormir bem, inclusive a melatonina, ela combate os radicais livres do próprio cérebro. Então, a chance de morte neuronal é minimizada, as doenças degenerativas do sistema nervoso. Agora, você precisa dar atividade para o seu cérebro. Se você deixar o cérebro no automático, o cérebro vai fazer qualquer coisa, vai te levar a qualquer lugar, sabe? E ele não vai ser exercitado. Você precisa dar problemas para o seu cérebro. Qual foi o último problema que você deu para o seu cérebro? Sabe? Não é problema de estresse, não. É problema para a gente solucionar. Problema para resolver. Exatamente. Nós não sabemos mais o número de telefone das pessoas. Então, isso é verdade. Veja, você em casa se lembra o número de telefone do seu filho, do seu esposo, do seu namorado. Ficou cômodo você abrir a tela do smartphone e apertar a foto dele e o celular disca para você. Tudo bem o seu smartphone, você ter a tecnologia, mas o problema é que a tecnologia está tirando a atividade que deveria ser do seu cérebro. E o seu cérebro não exercita, e tudo o que não exercita, atrofia. Tudo, inclusive para o cérebro. Se você vai na academia, faz musculação, tem músculos grandes, fortes, fique 2 meses sem ir na academia para você ver. Eles, murcham rapidinho. Isso acontece com o cérebro também. Você precisa dar atividade para o seu cérebro. Uma coisa que me chama muita atenção, eu vejo as pessoas, elas têm um objetivo de vida também muito pequeno e curto. As pessoas, eu vejo muitas pessoas, o sonho da vida das pessoas é se aposentar aos 55 anos e acabou. Gente, a vida não acaba aos 60 anos, a vida vai até aos 100, sabe? É importante você chegar, e a tendência é cada vez mais chegarmos próximo dos 100 anos. Se você chegar lá sem qualidade, é ruim. Então, o ideal é que você chegue lá com o seu cérebro íntegro. E aí você vai curtir toda essa fase dos 60 até os 100. Eu tenho mais 40 anos para frente. E não é só querer chegar lá, é como você quer chegar lá. Perfeito, né? Perfeito. Você quer chegar lá empurrado? Você pode chegar lá empurrando. A opção é sua, está em suas mãos. Isso é muito legal de pensar. Agora, essa atividade para o cérebro, essa musculação para o cérebro, é bom também para quem já tem um início de Alzheimer? É bom sim, é bom sim. Primeiro, a atividade física é importante para o Alzheimer, já é indicado, sabe? E dar as tarefas para o indivíduo de Alzheimer, a pessoa que tem a doença de Alzheimer fazer. Precisa dar essa atividade porque é sabido que a nova produção de neurônios acontece em todas as fases da vida, com uma maior intensidade na fase jovem, mas isso acontece até os 100 anos. Então precisa estimular as pessoas. O que eu vejo, as famílias que têm o doente de Alzheimer, é que não tem condições, precisa sair para trabalhar e muitas vezes não tem como colocar o idoso em um abrigo especializado que tenha uma atividade dessa, e aí o idoso acaba ficando mais isolado e a tendência é definhar cada vez mais, o que é ruim, sabe? Mas eu compreendo também a questão social das famílias. Claro. Uhum. O ideal é que faça atividade física, atividade mental, resolver problemas. É importante fazer a leitura, é importante escrever. Estimule as pessoas a escreverem. Ative uma área do cérebro onde a memória fica permanente, a memória motora. Tudo que você escreve, você aprende com uma facilidade muito maior. Você já prestou atenção, lembre aí o amigo telespectador, que quando você escreveu no papel o bilhete, aquilo ficou gravado na sua cabeça. Então, ler é importante, mas ler e escrever é muito melhor. Você ativa outras áreas do seu cérebro. Essa é uma forma de exercitar. Uma coisa que eu gosto muito como exercício é você visualizar. Feche o seu olho e imagine o que você quer.
Isso daí tem um efeito positivo no cérebro. O cérebro está criando isso, o cérebro está criando novas conexões para aquela fantasia. Quando você estiver num momento que próximo de uma realidade daquela, o cérebro fala assim, olha, eu já vi isso, essa sensação foi boa, e aí você quer fazer aquilo, porque aquela sensação é boa. O seu cérebro já conhece isso. Então faça isso. As pessoas não querem pensar, as pessoas preferem deixar o cérebro no automático. E se você deixar o seu cérebro no automático, a tendência é ele levar você para negatividade. Eu fiz alguns vídeos no Instagram e falo sobre a questão da negatividade, porque nós nascemos negativos. A tendência é, se não realizar um trabalho, a gente ir cada vez mais para a negatividade. E aí você tem uma família negativa, você casou com um esposo ou uma esposa que também são negativos, você vive num ciclo negativo. A ideia é você segurar as rédeas disso daí e tornar a sua vida positiva, porque depende só de você. Fizeram um estudo nos Estados Unidos também, nos anos 80, colocaram gravadores no ouvido de crianças e para cada elogio que a criança recebia, ela recebia 9 repreensões. Olha só, então nós vamos sendo negativados à medida em que nós vamos ganhando experiência. Por isso que chega na fase adulta, a gente vai fazer uma tarefa, seja ela qualquer, a gente pensa, opa, será que ninguém vai brigar comigo? Então a gente perde a essência da criança. Eu até entendo também, porque os pais precisam educar, mas então nós temos a questão da negatividade nossa e isso vai sendo somado com a negatividade de onde a gente vive. Se a gente não resolver mudar isso da água para o vinho, a tendência é a nossa vida ir para onde a gente não gostaria que ela fosse. Então, saber o número dos seus documentos, saber o CEP da sua casa, os telefones, pelo menos dos mais próximos, né? Já são exercício para o cérebro. Quem sabe a placa do seu próprio carro? Eu sei. Eu sei, mas eu também escolhi essa, né? Eu sempre escolho saber para evitar o constrangimento até porque hoje os mais jovens, eu não sou tão nova assim, mas os mais jovens, até para saber CPF, RG, eles vão para o bloco de notas do celular. Exatamente, o que é ruim. Uma dica interessante, memorize o número de todos os seus documentos. É importante para você. É importante, inclusive, para o seu dia a dia. Eu precisei do RG. E qual é o meu RG? Aí tem que ir lá na bolsa, pegar. Você sabe que antigamente, até como criança, eu fazia exercício de ir decorando, você falou da placa do carro, decorava várias placas de carros. Né? Então, isso exercita, mas precisa manter. Não é porque você fez o exercício na infância que você não precisa fazer agora. Não, tem que fazer. Se você, quando o cérebro aprende, ele mantém aquela estrutura funcional por um tempo. E se você ativa ela, ele mantém. Se você não ativa, o organismo fala assim, isso não serve mais, desfaz. E aí desfaz o que você aprendeu e o potencial de aprender novamente. Por isso que é importante a atividade que você fez, ela foi importante para você, faça novamente e repita várias vezes a mesma atividade ou atividades similares. Faça um exercício de memorizar pelo menos os números do seu documento, pelo menos o telefone do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Isso é um exercício para o seu cérebro. Você está fazendo bem para o seu cérebro. Você está prevenindo doenças no futuro. Estudos mostram que doenças do tipo como Alzheimer, doenças degenerativas, elas tendem a aparecer 5 a 8 anos após em pessoas que falam uma segunda língua, uma pessoa que toca instrumentos musicais, em pessoas que já viajaram por outros países, conhecem outras culturas. Então você precisa aprender coisas. E nunca é tarde para você aprender. Até os 100 anos você aprende, seu cérebro tem potencial para isso. Que ótimo! Sabe que para uma sexta-feira a gente já fica animado para decorar esses números, exercitar o cérebro, né? Porque não adianta você falou de chegar até uma idade, né? Mas como chegar? Às vezes o corpo vai estar muito jovem, mas o cérebro não está jovem, e aí não adiantou manter o corpo jovem, né? Você vai chegar nos 90 anos, ao invés de ir empurrando, você vai ser empurrado, e isso é ruim.
Então, não é bom você chegar lá na terceira idade, nos 90 anos, dependendo das pessoas. O ideal é você chegar, sim, nos 90 anos, com todo o seu vigor. E isso é possível, sim. Que ótimo! Vou passar os contatos, eu sei que você que está em casa também adorou. O site www.igorduarte.com igorduarte.com. No Facebook, você escreve Dr. Igor Duarte, doutor abreviado, Dr. Igor Duarte. No Instagram, dr.igorduarte, dr.igorduarte. O canal do YouTube do doutor é Igor Duarte, também se inscreva lá, é importante se inscrever, sinalize interesse, você recebe primeiro as notificações. E o telefone, que é um WhatsApp, é 11 954 50 3737, 954 50 3737. Doutor, que a gente possa mesmo multiplicar essa informação de que é possível ter um cérebro jovem, melhorar a qualidade de vida, isso, olha, com um sorriso no rosto, né? Às sorriso vezes é importante. Às vezes você não está naquele melhor dia, mas só o fato, então, de manter o sorriso no rosto... Só o movimento de sorrir... Já ativa toda a parte cerebral. Tem um benefício extraordinário. Já diria a música, né? É melhor ser alegre do que ser triste. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Eu sempre falo, a gente aprende junto. Vai lá no Facebook, escreve o que você quer ver aqui no Consulta ao Doutor. O programa é feito sob medida para você que nos assiste. Não se esqueça, é possível assistir a toda a nossa programação, a todo o nosso conteúdo pelo canal da HIT no YouTube. Vai lá, se inscreva, ative as notificações, você vai receber tudo primeiro e consegue assistir aí, rever o que você quiser e compartilhar com seus amigos e familiares. Fiquem com Deus, aproveitem bastante o final de semana, curtam a família e eu te espero na segunda-feira ao vivo às 3h35 da tarde. Tchau!